Gente, hoje é o último domingo da série Corra para Vencer. Então eu vou dar a mensagem de hoje pela manhã e à noite o presbítero Sebastião vai encerrar a nossa série. E semana que vem nós começamos uma nova série, o Evangelho de A a Z. O Evangelho de A a Z, uma exposição da carta aos Gálatas. Vai ser sensacional, sensacional. 2 meses vamos estudar a carta aos Gálatas e você vai ver que Paulo quebrou tudo. Todo mundo acha que Romanos é a carta boa do Paulo. Ela é boa, mas não é a melhor. Na minha humilde opinião, cartas aos Gálatas é muito mais legal. Então, se você está a fim de estudar com a gente Gálatas, chega aqui que a gente vai, nos próximos domingos, estudar. Mas antes de Gálatas, nós temos que terminar essa série, ok? Então, a gente vai falar sobre a Corra para Vencer. E nos últimos domingos, nós trabalhamos 8 pilares. 8 pilares. Abrace o seu propósito, renove a sua mente, conheça a sua doutrina, pratique a devoção, priorize a sua igreja, cultive as suas amizades, controle o seu dinheiro, valorize o seu casamento. Hoje nós vamos trabalhar um novo pilar dentro da nossa visão de Corra para Vencer. Seja diligente na vigilância. Parece quase que um pleonasmo aqui, né? Está repetindo a ideia, mas é isso mesmo. Você precisa ser diligente na vigilância. Diligência. Uma das coisas mais difíceis que nós temos, porque significa, em outras palavras, disciplina. Disciplina significa também, como disse uma vez o Friedrich Nietzsche, uma longa obediência na mesma direção. Isso é diligência. Isso é disciplina. Uma longa obediência na mesma direção. Aquilo que você vai fazer ordinariamente para alcançar resultados extraordinários. Uma longa obediência. Você vai fazendo, vai construindo, tijolo por tijolo, pilar por pilar, colocando alicerce. E isso vai te dando o quê? Sustentação na vida. E aqui, essa diligência, esse cuidado que eu e você precisamos ter é sobre a vigilância. Sobre a vigilância. Estarmos atentos. O vigia é aquela pessoa que está atento a qualquer ameaça. E na nossa cultura, né, ela vira e mexe, ela tenta ameaçar a nossa fé, com princípios, valores, métodos, propaganda. Ela tenta subverter os valores do cristianismo, ela tenta mudar os conceitos da palavra de Deus. Com isso, então, nós precisamos o tempo todo estarmos atentos para que o nosso coração não seja seduzido. Não seja seduzido. Nós precisamos ter uma disciplina, uma longa obediência, na mesma direção com a vigilância. Diante disso, quero convidar você a olhar o texto de 1 Pedro, capítulo 5, versos de 1 a 11. 1 Pedro, capítulo 5, versos de 1 a 11, o texto diz o seguinte: Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Orem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa
da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe. Permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará e confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Vamos dizer juntos? Amém. Esse é o texto que nós vamos nos refletir nessa manhã. Veja, a partir do capítulo 4, do verso de número 12, Pedro começa o desfecho da carta. Deixa de se dirigir aos leitores de maneira geral e se volta aos responsáveis pela igreja. Então, veja, eu estou dizendo para vocês que o apóstolo Pedro, ao escrever o capítulo 5, os versos de 1 a 11, ele tem duas pessoas em mente naquele momento. Os presbíteros, líderes, pastores e presbíteros, líderes da comunidade em geral, e um outro grupo de jovens. É verdade que todos os comentaristas, eles não sabem quem são esses jovens. Porque a palavra ali é neo. De novo, pode ser um novo na fé, pode ser um jovem mesmo, na idade. Nós não temos essa informação de qual novo, de qual jovem é esse jovem que Pedro está falando aqui. No entanto, existe uma divergência entre esses dois públicos. Então Pedro está trazendo aqui uma palavra de sabedoria a essas pessoas. O que eu vou fazer nessa manhã aqui? E eu já estou dizendo o que eu vou fazer porque nós temos teólogos de plantão, alguns semi-exegetas, né? Que vão dizer, não, mas o público era diferente. Estou dizendo, vou fazer um recorte nos princípios gerais deste texto. Ok? Vou fazer um recorte nos princípios gerais. Eu vou aplicar esse texto para todos nós. Para todos nós. Pedro tem em mente dois grupos. Mas eu não vou fazer uma heresia, porque os princípios que eu vou trabalhar são gerais. Eles podem ser aplicados a todos nós. Dito isso, quero mostrar para vocês, então, o primeiro princípio. Seja diligente na vigilância, identificando os desvios do seu coração. Olha o que o texto está dizendo. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Orem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. O primeiro verbo no imperativo nessa passagem é pastoreai ou pastoreiem. Depende da tradução que você está lendo o texto, a forma como foi que o tradutor traduziu o verbo. O que Pedro está dizendo é, cuidem do rebanho. Essa é a ideia principal. Ele está dando uma ordem, um imperativo. O vocábulo é empregado de modo figurado na literatura do Antigo e do Novo Testamento com relação a agora veja, a toda espécie de liderança dentro de uma comunidade. E se esse pastoreio aqui não está restrito aos pastores ou presbíteros ou líderes. Quando você olha a literatura de maneira mais ampla, dentro da literatura do Antigo e do Novo Testamento, você vai perceber que ele é aplicado a toda e qualquer tipo de liderança. E neste caso eu vou destacar o geral. Todos aqui, todos nós
de alguma forma, exercemos algum tipo de liderança ou influência nas nossas vidas. Todos. Todos, sem exceção alguma. É lógico que, nesse contexto, no caso do texto que nós estamos lendo, Pedro está direcionando isso. Mas existe um princípio geral. O princípio de que tudo aquilo que nós temos como influência, como responsabilidade, nós recebemos de Deus. Veja o que o texto está dizendo. Quem dá o rebanho aos presbíteros é o Supremo Pastor, não é isso? Tanto que o apóstolo Pedro vai dizer que o rebanho não é dos presbíteros e pastores daquela igreja. O rebanho é de quem? É de Deus. Vocês cuidem do rebanho de Deus. Quem entregou aquele rebanho, aquelas pessoas, aos presbíteros e pastores? O próprio Deus. Então toda dádiva, toda influência, tudo aquilo que nós temos na nossa vida é uma dádiva de Deus. Foi Deus quem nos deu. E agora tem o princípio geral que eu gostaria de aplicar com vocês. Qual que é o princípio geral? Tudo aquilo que vem à minha mão, tudo aquilo que Deus dá a mim para fazer, eu devo fazer como? Não por obrigação. Não por obrigação. Não por coerção. Não me sentindo oprimido, mas como? Mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Está aqui o princípio geral. Deus te dá dádivas. Deus te dá influência. Deus te coloca em alguma posição, no seu trabalho secular, na sua casa, seja lá qual for. Você pode enumerar aí na sua mente, no seu coração, aonde Deus te colocou, aonde Deus te deu as oportunidades da sua vida. Deus te dá isso. Como que você deve lidar com isso? Por obrigação? Com um peso? Como algo que você não gostaria de recebê-lo? Mas com boa vontade, com espontaneidade, com o coração aberto. Percebendo que se Deus deu a você aquilo, você é capaz de fazê-lo. Você é capaz de fazê-lo. As Sagradas Escrituras nos ensinam que Deus não nos dá, Deus não coloca sobre nós um fardo ao qual nós não podemos suportar. Veja, olha só o equívoco da nossa interpretação. Nós pensamos que fardo é um sofrimento somente. Não, fardo é responsabilidade. Responsabilidade. Deus nos dá algumas coisas. E se Ele nos deu, e se Ele permitiu, é porque eu posso fazê-lo. Deus conhece o seu coração. Deus sabe quem você é. Você é matéria-prima dele. Dele. O texto bíblico nos ensina, antes mesmo da palavra chegar à nossa língua, ele já a conhece. O salmista mostra para a gente que quando nós éramos ainda substância informe, no ventre da nossa mãe, Deus já sabia quem nós éramos. Deus conhece você. Então, se Deus está te dando algo, é porque Ele sabe que você é capaz. Então, você deve receber aquilo como o quê? Boa vontade. Deus te deu aquilo. Deus te deu. Deus permitiu que você passasse por tudo isso na sua vida como uma dádiva. Seja os sofrimentos, sejam as alegrias, sejam os fardos, sejam os frutos. Tudo isso provém do Senhor. Agora tem uma coisa que Pedro está trabalhando aqui, que é o importante.
Pedro está olhando para aqueles presbíteros e dizendo o seguinte: a igreja é um espaço de ser visto. Já dizia um pastor amigo meu, não sei de onde ele tirou isso, mas a frase é bonita. Quem não serve para viver, quem não vive para servir, não serve para viver. Não sei de onde ele tirou. Ele falava isso, achava legal, é bíblico, vou mais gravar. Então, se você não vive para servir, você não serve para viver. Porque a igreja, ela é um espaço de serviço. O texto vai mostrar isso. Você deve receber as coisas com o desejo de, final do texto, com o desejo de servir. E servir aqui sempre tem a ver com o outro, nunca com você. Sempre tem a ver com o outro, nunca com você. Servir é abrir mão das suas preferências, das suas vontades, dos seus desejos, dos seus achismos, para você alcançar o outro. Não é abrir mão dos seus princípios, não é abrir mão da imutabilidade da palavra de Deus, não é negociar os valores e princípios, nem negociar os símbolos de fé ou aquilo que nós temos de mais precioso na nossa teologia. Não é isso. Eu estou falando dos meus achismos. Para servir, eu preciso alcançar o outro. Pedro está falando isso para os presbíteros em relação aos nadas. Sejam eles os jovens, sejam eles os novos na fé. Pedro está falando para os mais velhos, para os mais maduros, para os mais preparados. O quê? Sirva, alcance o outro. Agora, veja uma coisa. Por que você deve alcançar o outro? Por que você deve servir o outro? Como uma resposta de amor. Não por... Eu gosto da revista atualizada. Vou dar o meu braço a torcer ao pessoal que leia a revista atualizada, porque ele dá uma dramaticidade na tradução. A dramaticidade da tradução é: não sirvam por sórdida... Vamos? Cadê os irmãos, meus irmãos da RA, da revista atualizada? Não sirvam por sórdida ganância. O pessoal da NVI deu uma amenizada aqui. Só colocou ganância. Por sórdida ganância. Sórdida ganância. O que é servir por sórdida ganância? Eu sei. Você já parou e falou assim: dinheiro. Dinheiro. Não é. Não é só dinheiro. Pode até ser dinheiro. Mas não é só dinheiro. É quando você serve o outro para ser reconhecido, para ser amado, para ter a glória para você, para ser admirado, ser o centro das atenções. Você serve porque você quer ser amado, reconhecido, adorado, exaltado. Salve você, lindão. Hã? Quando você faz isso dentro de uma comunidade cristã, é por sórdida ganância. Por quê? Porque toda a glória, toda a honra deve ser dada a quem? A Deus. Deus não negocia a glória dele. Deus não entrega a glória dele a ninguém. É dele. A adoração é devida a quem? A ele. Então a pergunta que surge neste texto é: por que você então está servindo em uma comunidade cristã? O primeiro é impulsionar você. Pedro está dizendo aos presbíteros, aos líderes daquela igreja, e Pedro está dizendo a nós também, a nós, sendo líder ou não líder, você deve servir. Você deve servir. Mas como você deve servir é o importante também. O porquê você deve servir é importante.
Por exemplo, nenhum casamento é sustentável, é um casamento sustentável, quando uma das partes quer a atenção só para ele. Não é verdade? Quando uma das partes quer ser o centro de tudo, o casamento fica o quê? Insustentável. Como diz um teólogo alemão, Walter Traubach, ele diz o seguinte, que aquele que casa para ser feliz será um fracasso. Porque você, ao casar, você se casa para fazer o outro feliz. Você não se casa para ser feliz. Na nossa cultura é o contrário. Você casa para você ser o quê? Feliz. Na nossa cultura, você serve para você ser o quê? Amado, reconhecido. Dentro da espiritualidade cristã, não. Não, o corte é aqui. Dentro da espiritualidade cristã, você serve para glorificar a Deus. Você serve para ser desnecessário às vezes. Como diz o Eugene Peterson. Você serve ao outro e não a você mesmo. Não ao seu coração, não à sua baixa estima. Você serve ao outro. Então, o primeiro conselho de Pedro é esse: você tem que tomar cuidado com os desvios do seu coração. O segundo é: seja diligente na vigilância, perdendo o senso de propriedade. Sabe por quê? A gente começa a andar com as coisas e a gente acha que as coisas são nossas. Sabe? Banco de igreja. Banco de igreja, em algumas igrejas, tem proprietário. Proprietário. Um dia eu estava em Campinas, não nessa igreja, porque nessa igreja não acontece isso. Não acontece. Não acontece. Acontece em outros lugares de pessoas não crentes como nós. Mas eu estava lá em Campinas visitando uma igreja, sentei no banco. Uma igreja tradicional, como a nossa. Pastor com roupa de verdeus, igualzinha a nossa. Assim. Então sentei, lá ouvi uma mensagem, tal, prelúdio. Poucas vezes pastor tem a oportunidade de sentar e ficar calado. E neste momento eu estava com essa oportunidade santa de não falar com ninguém. Porque, de repente, eu sinto alguém dando uns toquinhos assim em mim, eu olho. E volto, né? Porque eu pensei que a pessoa, esse lugar é meu. Daí eu levantei, olhei, tinha algum nome? Não tinha nenhum nome. Mas eu não queria briga, eu queria paz. Estava na igreja, eu quero paz. Eu vou para um outro lugar. Sentei no outro lugar, no meio da igreja. De repente, chegam algumas pessoas, começam a sentar e me empurrar para fora do banco. Eu senti que aquele lugar também tinha dono. Daí eu fui no lugar que ninguém gosta na igreja. Qual que é? Primeiro lugar. Daí não tem ninguém. Ninguém gosta do primeiro lugar. Só alguns. Só pessoas antissociais, como o Guilherme, gostam do primeiro lugar. Tô brincando, Gui. O Gui tava tocando. Nós, muitas vezes, achamos que nós temos uma propriedade com as coisas de Deus. Veja, a primeira coisa que eu disse para você nessa manhã é que Deus é o Senhor de todas as coisas. Então você não é proprietário de absolutamente nada. Então você tem que perder o seu senso de propriedade. Não é o seu casamento, é o casamento que Deus te emprestou. Não são os seus filhos, são os filhos que Deus te emprestou. Não é o dinheiro que você tem, é o dinheiro que Deus te dá e você deve administrá-lo. Não é a sua vocação, o seu consultório, o seu negócio. Tudo que você tem é dado por Deus. E é isso que a Bíblia nos ensina. O tempo todo. Veja, Tiago capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde? Tiago ele usa uma palavra aqui que é meio diferente. Pai das luzes.
vem daquele que tem toda a sabedoria, porque essa é a ideia do Pai das luzes. Vem daquele que cria todas as coisas. Que sem ele, e a ideia de Tiago está sendo essa, sem esse Pai das luzes, o Senhor de toda a sabedoria, o doador de todas as coisas, você não teria absolutamente nada. Nada. Sem ele você é um zero. Então tudo que você tem é dele. É o que o texto de Pedro nos ensina. Olha o que diz: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Mude a palavra aqui. Cuide. Cuide da sua família. Cuide da família que Deus colocou sobre os seus cuidados. Cuide do negócio, da vocação, seja lá o que for. Deus te deu, está aos seus cuidados, não pertence a você. Não pertence a você. Tira esse senso de propriedade do seu coração. Pedro está dizendo para aqueles homens que eram líderes, porque muitas vezes líderes confundem. Eles falam: a minha igreja, caso você morreu pela igreja, foi você que deu seu sangue naquela cruz pela igreja? Foi você? Foi você que foi humilhado? Se você passou pela humilhação, você morreu pelaquela igreja, você deu o seu sangue pelaquela igreja, beleza, beleza. Mas não foi você, foi o Cristo. O Cristo morreu por nós, deu sangue por nós, trouxe redenção a nós. Então é dele, ele nos comprou, ele pagou o preço. E ele não pagou o preço somente pela sua igreja, ele pagou o preço por toda a criação. Por toda a criação, por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que somos. Ele pagou o preço por tudo isso. Tanto que o Salmo 16, na nova linguagem na nova tradução da linguagem de hoje, diz o seguinte: Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Tudo que eu tenho, olha o que o salmista está dizendo. Tudo que eu tenho não é o carro, não é a família. Tudo que eu tenho é Deus. Tudo que você tem é Deus. O resto é o que você tem é Deus. O resto é dádiva. Ele te concedeu porque você tem ele. O seu futuro pertence a ele. Essa é uma visão que a gente precisa cultivar no nosso coração, porque esse senso de propriedade que muitas vezes nós temos criam falsos deuses. Por isso que muitas vezes nós idolatramos os nossos relacionamentos, nós idolatramos os nossos filhos, nós idolatramos o nosso dinheiro, nós idolatramos inúmeras coisas, porque nós entendemos que aquelas coisas são nossas e não são. Não são. Por isso que Paulo vai dizer o seguinte, e a gente acha isso muitas vezes bonito, mas a gente não aplica à nossa vida. Paulo vai dizer: pois dele, por ele e para ele são o quê? Todas as coisas. Romanos capítulo 11, verso de número 36. Em Colossenses, a partir do verso 16, Paulo vai dizer, no primeiro capítulo: pois nele foram criadas todas as coisas, absolutamente todas as coisas que existem no mundo visível e invisível, foram criadas nele. Sejam tronos ou soberania, seja governos, tudo aquilo que nós conhecemos como sistema humano foi criada em Cristo. Poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para quem? Para ele. Para ele. Ele é antes de todas as coisas. E aqui está um negócio que a gente custa a entender. E nele subsiste todas as coisas. Sabe o que significa nele subsiste todas as coisas? Se você, Cristo é esta mesa. Se eu pegar não vou fazer isso, mas se eu pegar este vaso e tirar desta mesa e soltar, o que acontece? Ele cai. Porque ele só existe porque ele está onde? Em cima da mesa.
É isso que Paulo está dizendo, porque nele, todas as coisas são nele, são para ele, e todas as coisas existem aonde? Nele. Porque fora dele não existe absolutamente nada. A realidade, toda a realidade que nós temos, você crendo ou não em Cristo, é ele que sustenta toda a realidade. E é isso que Paulo está dizendo. Independente se você crê ou não. O problema, na verdade, é seu se você crê ou não. Porque a verdade de Cristo, ela é imutável. Imutável. Terceiro, seja diligente na vigilância, vivendo na escola da humildade. E daí perceba, Paulo, ele direciona ou redireciona a conversa. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. E aqui eu quero dar um parênteses rápido dessa vez, vai ser rápido mesmo. Na escola de Deus, submissão a gente aprende com os mais velhos. Se você não for submisso aos mais velhos, você não aprende submissão a Deus. Qual é o primeiro mandamento com promessa? Então, cara pálida, aprende uma coisa comigo, que eu demorei para aprender. Então você tem que aprender mais rápido do que eu, porque eu estou falando, eu demorei, bati a cabeça, me lasquei na vida, mas aprendi. Porque eu não quero ser burro pro resto da minha vida. Honrar pai e mãe é você ser submisso a pai e mãe. Por exemplo, jovem, você pega lá o seu namoradinho, ou jovenzinha, o seu affair, o seu ficante, o seu crush. Muda, né? Toda hora muda esse negócio, né? A sua coisa. Ok? Você pega a sua coisa. E se você quer honrar pai e mãe, você pega a coisa e apresenta para o seu pai e para a sua mãe. E diz o seguinte: pai e mãe, é o seguinte. O que você acha da coisa? Ou do coiso? O que você acha? Me dá uma luz de sabedoria. E se o seu pai e sua mãe, que são crentes, amam o Senhor, oram por você, como pais, disser, eu acho que não é coisa boa. Sabe o que você faz? Zarpa. Não sabe o que é zarpa? Eu pensei que eu estava... Porque eu pensei, né? Porque as gírias mudam. Eu pensei que eu estava desatualizado. Eu sempre penso que eu estou desatualizado. Zarpa, sai fora. Pica-mula, sei lá qual for aquilo que você quiser. Você vai embora. Você ouve o seu pai e sua mãe. Você ouve ele. Para você não se dar mal na vida, você ouve. Porque o seu pai e sua mãe, se são homens e mulheres que são crentes, que amam a Deus, que oram por vocês, eles têm bons conselhos a darem a vocês. Eu estou falando de homens e mulheres que amam a Deus e que oram. Aqui está o corte. Não estou falando de qualquer pai e mãe, estou falando de pai e mãe que está em uma comunidade cristã, que amam a Deus, oram, que já experimentaram, já viveram, já bateram a cabeça, já deram com o burro na água. E se eles falarem, sai fora, você sai fora. Isso é honrar pai e mãe. Isso é honrar pai e mãe. Sabe por quê? Esse treino aqui, quando eu ouço meu pai e minha mãe, Deus está treinando o meu coração para ouvi-lo. Sabe por que a igreja não ouve mais? Sabe por que essa juventude não ouve mais Deus? Porque não ouve o pai e a mãe. Está aqui um negócio. Se você quebra o sistema de ensino pedagógico de Deus, a mula fica manca. Você entendeu? Não vai dar certo. Não vai caminhar.
Não vai à frente. Esse é o meu parênteses. Então o texto bíblico está dizendo o seguinte, sejam todos o quê? Agora veja, ele se dirige aos mais jovens, mas daí ele diz o seguinte, ó, todos sejam humildes. O todos aqui é para todo mundo que está ouvindo essa carta. Todos, mais velhos, mais novos, todos. Todos sejam humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Você precisa estar na escola da humildade. Você precisa estar na escola da humildade. Você não sabe todas as coisas. Você tem ponto cego. Eu e você temos pontos cegos. Sabe por que carro? Eu sei que tem palavra, tem um pessoal culto que diz, não olhe para o retrovisor, porque o retrovisor X, Y, Z. Mas sabe por que carro tem retrovisor? Sabe por quê? Não é de enfeite, não. Tem gente que acha que é de enfeite. Em Sorocaba, todo mundo acha que o retrovisor é de enfeite. E a seta também é um enfeite. É um plus a mais. Seta e retrovisor em Sorocaba são coisas que não deveriam ter. Para o sorocabano típico. Não o sou. Para você ver o seu ponto cego. Para isso que serve. Sabe por que serve humildade? Para você ver o seu ponto cego. Você não é pleno. Você não é capaz de tudo e ver tudo e ter toda a visão. Eu, como pastor, tenho o conselho da igreja. Eu sempre acho que eu sei tudo. Porque é uma verdade. Eu devo saber tudo mesmo. Estou brincando. Mas por que eu tenho o conselho da igreja? Por não saber tudo, esses homens mais velhos e mais experientes do que eu me ajudam a liderar a igreja. Eles dividem a carga comigo. Eles olham o quê? O meu ponto cego. E eu preciso, então, ser humilde. Humilde. Baixar minha bola, porque eu não sei tudo. Eu não sei tudo. Mas daí, Pedro está falando que todo mundo tem os seus pontos cegos e todo mundo, então, precisa trabalhar na escola da humildade. Se a gente quer ser uma igreja, se nós queremos sermos uma igreja que ouve o Senhor, que compreende a voz de Deus, nós precisamos trabalhar na escola da humildade. Todos nós. Sem exceção. Sem exceção. Porque apesar de estarmos em níveis diferentes de santidade ou de maturidade cristã, nós somos todos pecadores. Todos nós temos os nossos pontos cegos e precisamos de outras pessoas. Então é isso que Pedro está dizendo. E daí ele diz o seguinte, olha, então você vai fazer o seguinte. Você pensa em uma coisa. Deus se opõe a quem? Aos orgulhosos. E a ideia principal de oposição aqui é que Deus se transforma em uma parede. O orgulhoso vem e dá. E Deus não cede. O orgulhoso vem com seus planos e bate diante de Deus. E Deus não cede. Deus não cede. Deus fica ali firme. Por quê? Porque Deus se opõe aos orgulhosos. É isso que Pedro está mostrando aqui. Pedro está nos lembrando de uma verdade que já foi dita pelo próprio Senhor Jesus, pois todo aquele que a si mesmo se exalta será o quê? Humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será o quê? Exaltado. Deixa eu te perguntar. Quem são as pessoas com quem você conversa que são os seus retrovisores? Não é enfeite, tá? Quem são as pessoas? Homens de Deus. E eu vou dar uma coisa aqui. Homens e mulheres de Deus. Os seus melhores amigos. Como nós vimos nas mensagens passadas. Precisam estar na comunidade.
precisam ser da comunidade. Sabe por quê? Porque quando eu passar por uma crise num casamento, eu vou falar com um cara crente, porque ele vai falar, não, você não vai se divorciar, nós vamos orar, nós vamos dar um jeito, Deus vai restaurar esse negócio. Porque se eu for procurar um conselho fora da igreja, e eu falar, não, eu estou pensando em divorciar, o cara vai dizer, não, divorcia mesmo, porque nós vai pro bar junto depois. Ué, não é esse o conselho de fora? Não temos que dourar a pílula, não, é esse o conselho de fora. Quarto, seja diligente, reconheça o verdadeiro inimigo. Veja o que diz o texto. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês têm, que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. C.S. Lewis ele vai dizer o seguinte: não existe um território neutro no universo. Cada metro quadrado, cada fração de segundo é reivindicado por Deus e contra-reivindicado por Satanás. Não existe neutralidade. Não existe mundo neutro. Porque os próprios apóstolos vão trabalhar essa realidade. Ou você está em Cristo, ou você é de Cristo, ou você não pertence a Cristo. Se você não pertence a Cristo, a Bíblia diz, você está no maligno. Não tem neutralidade. Quem criou a neutralidade foi o próprio diabo para amenizar a nossa consciência. Ou essa pessoa, ou as coisas estão em Cristo e subsistem em Cristo, ou estando fora de Cristo, elas são do maligno. E daí por que Pedro está dizendo isso aqui? Porque provavelmente esses dois grupos de pessoas dessa igreja estavam levantando-se como inimigos uns dos outros. Sabe o que atrasa a missão da igreja? A gente começar a brigar entre nós por devaneios pessoais. Nós precisamos convergir. Eu não estou dizendo que todo mundo aqui tem que ser igual, quadradinho. Não estou dizendo. Estou longe de dizer isso. Mas nós precisamos convergir na missão. A igreja, ela se une na convergência. Qual é a convergência da igreja? Missão, glorificação do nome de Deus, honrando a Cristo, capacitando os crentes no poder do Espírito Santo. Essa é a convergência da missão. Então nós não precisamos ter todo mundo aqui a mesma opinião sobre tudo. Mas nós precisamos convergir, caminhar juntos. E o que estava acontecendo nessa igreja, provavelmente, segundo os comentaristas, é que estava havendo uma divergência. Então Pedro está dizendo o seguinte: gente, o nosso inimigo está ao derredor. Paulo vai usar uma outra imagem em Efésios. Ele vai dizer que que o diabo prepara o quê? Ciladas. Ciladas. Não é os cilados que prepara o diabo, não, é o diabo que prepara ciladas. O diabo prepara o quê? Ciladas, armadilhas, para desestabilizar o povo de Deus. Nós precisamos ter medo do nosso inimigo, nos acovardarmos como alguns e acharmos que não, de maneira nenhuma. Nos evangelhos, Jesus promete que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. E isso é uma verdade. A igreja em missão entra no inferno para resgatar as pessoas. Mas somente a igreja que está convergindo na missão. Então, meu irmão, você precisa parar de perder tempo e convergir com a gente. Você precisa parar de fazer as opções pessoais. Semana passada nós tivemos uma imagem linda aqui.
Não sei se você estava aqui ou não, mas nós tivemos 33 pessoas sendo recebidas, porque nós estamos convergindo na missão. E o nosso inimigo não está feliz com isso. Não está. Mas nós precisamos continuar convergindo na missão, para que não seja a única vez que nós recebamos 33 pessoas aqui. Nós estamos que nem a Dilma. Nós não tínhamos meta. Nós atingimos a meta. Agora nós vamos dobrar a meta. Mas nós precisamos convergir. O último. Seja diligente na vigilância, sempre lembrando que Cristo é o Amém de Deus. E olha o que Pedro vai dizer. E aqui é uma pérola de sabedoria, porque Pedro, segundo a historiografia bíblica, ele era iletrado. Foi o Espírito que deu essa sabedoria a Pedro. Olha o que ele vai dizer, a coisa mais linda, o texto mais lindo que talvez esteja nas Sagradas Escrituras. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Pedro termina com uma lembrança fantástica para aquecer o coração dos seus ouvintes. Deus tem a última palavra em Cristo. Sim, ele tem. Jesus é o Amém de Deus para a sua igreja. Mais uma vez, Pedro deve ter feito coro com alguns dos homens que nós conhecemos das Sagradas Escrituras, como o próprio apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versos 20 e 22, ele vai dizer o seguinte: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, todas têm em Cristo o seu sim, o seu amém. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por todos nós para a glória de Deus. Ora, o Deus que faz que nos... é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. O apóstolo João escreve à igreja de Laodiceia: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano de toda a criação. Jesus é quem chama, cuida e restaura. Jesus, ele cuida de nós nos nossos sofrimentos, porque ele passou pelos nossos sofrimentos. É pelas feridas do Cristo que nós somos sarados. A Bíblia nos ensina que o nosso Deus é um Deus próximo, que cuidou e que entendeu as nossas dores, os nossos dilemas. Por isso, então, nele nós temos o sim. E a última palavra nunca foi da morte. A última palavra é de Deus em Cristo Jesus, o nosso amém, o nosso sim. Nós somos amados em Cristo, nós somos restaurados em Cristo, nós somos fortificados em Cristo. Ele é o pão da vida. Esse é o Cristo. E Pedro ele termina dizendo isso para a igreja. Você precisa sempre se lembrar dessa verdade. Você precisa sempre se lembrar disso. Que não são os leves e rápidos sofrimentos que determinam quem você é. Quem determina quem você é o Cristo. E o Cristo diz que você é um filho amado de Deus.
quero convidar você a alguns movimentos. Primeiro, identifique os desvios do seu coração. Descubra o porquê você serve. Você serve para demonstrar o amor com que Deus te ama ou para ser amado e admirado pelos outros? Segundo, perca o senso de propriedade e ganhe o discernimento de pertencimento. Você deve perder o senso de propriedade e ganhar o discernimento de pertencimento. Você pertence ao Rei da Glória, em Cristo Jesus. Seus filhos não são seus, seus bens não são seus, sua igreja não é sua, seu ministério ou qualquer outra coisa não é seu. Tudo é de Deus e Ele te emprestou essas dádivas para você administrar e se alegrar nele. Terceiro, seja um aluno regular da escola da humildade. Você precisa, eu e você, precisamos estar matriculados regularmente na escola da humildade. Regularmente. E seja constantemente transformado pelo Evangelho de Cristo. Porque quando eu e você estamos matriculados na escola da humildade, Deus vai lapidar e transformar o nosso coração. Você não está sendo transformado pelo Evangelho de Cristo Jesus, porque você está sendo resistente, soberbo, orgulhoso. Quatro, não lutemos entre nós mesmos, mas reconheçamos o verdadeiro inimigo, o diabo. Vamos parar de perder tempo. 5. Sempre se lembre que Jesus é o sim de Deus para você. Fique firme. Não desista. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a abaixar a sua fronte e a se preparar para a ceia. Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor em Cristo Jesus. Queremos te agradecer, ó Deus, por este momento, onde nós podemos comer do pão e beber do cálice, lembrarmos, sermos relembrados, ó Deus, do sim de Deus para nós, Cristo Jesus. Nós estávamos perdidos em nossos pecados. Nós estávamos como ovelhas desgarradas. Mas o Senhor, ó Deus, nos chamou. O Senhor nos curou em Cristo. E o Senhor tem restaurado e nos mantido firmes, ó Senhor, nas tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Que este sacramento, ó Deus, traga cura aos nossos corações. Que este sacramento comunique o perdão do Senhor à igreja. Que este sacramento, ó Deus, demonstre o seu amor por nós. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse momento singular, ó Pai, que é estarmos reunidos adorando o teu nome, ouvindo a tua palavra, participando do sacramento, Senhor. Nós queremos te louvar e te agradecer, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Nós queremos te adorar, ó Pai, e bendizer o teu nome com as nossas vidas. Queremos entregar ao Senhor tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, porque entendemos que tudo que somos e temos é dádiva do Senhor, ó Pai. Não depende da gente. Foi o Senhor que nos chamou. Foi o Senhor, ó Deus, em Cristo que nos traz a restauração. Nós te louvamos, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação poderosa do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.